Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou falar sobre o jogo Café. Esse jogo ele não foi lançado no Brasil, essa aqui é a nossa versão caseira que nós fizemos, mas nós gostamos muito do jogo e a gente vai explicar para vocês como é que funciona o jogo, tá? Do que é composto o jogo? Ele é composto de todas essas cartas aqui, eu já vou explicar o que são elas. No jogo original existem cubos e um pininho de jogador inicial. Para o jogador inicial nós fizemos esse tile aqui com a caixa do jogo. Cada jogador recebe um cubo branco que vai marcar a quantidade de ações que ele possui. Então nós fizemos uma xicrinha de café, que está na própria carta que nós tiramos de lá. Então já vou reservar uma para mim aqui, para mostrar o jogo para vocês. E o jogo é constituído de 4 tipos de café, nas cores marrom. No jogo existe o nome de cada tipo de café, mas aqui eu não lembro, então só por cor, tá? Seria o café marrom. No jogo são cubos marrons, vermelhos, amarelos e verdes, e nós fizemos esses estilos que nós tiramos da própria carta, o desenho. Então nós temos o café marrom, nós temos o café vermelho, nós temos o café verde e nós temos o café amarelo. Então ficou bem temático os estilos do jogo. Como é que a gente fez isso aqui, pessoal? Para quem está acompanhado, isso aqui é EVA 2mm que a gente usa. A gente imprime a laser colorido, coloca contact, aí cola no EVA 2mm, que existem várias cores no mercado. Geralmente a gente compra na Calunga, porque lá eles vendem placa aberta, e então ela não é enrolada. A gente não recomenda comprar em EVA enrolado, porque você vai ter problema que ele não fica planinho assim, entendeu? E tem várias cores, então você faz na cor. A gente poderia fazer cada café com EVA na cor, amarelo, vermelho, marrom e verde, mas a gente só usou esse tilha aqui, né? Esse EVA cor de pele aqui. Então tá aqui. E nós temos 4 países que são produtores de café. E cada jogador, um jogo de 2 a 4 jogadores, cada jogador vai escolher um país para jogar. Então nós temos o Brasil, nós temos o Timor, nós temos a Angola e São Tomé e Príncipe. Eu vou escolher o Timor, ok? Só para mostrar para vocês. O que são essas duas cartas? Elas são especificadas, tá? Cada jogador escolhe um país. E o que tem nessas cartas, pessoal? Uma delas é esse marcadorzinho aqui, onde a gente vai marcar o número de ações que a gente tem. Então a gente sempre vai começar com uma ação. Por que a gente começa com uma ação? Porque no nosso carta inicial existe uma xícara de café. E a xícara de café que determina quantas ações você vai fazer na sua vez, na sua ação. Se você tiver 2 xícaras de café, você tem 2 ações. Se você tiver 3 xícaras, você vai fazer 3 ações. Então aqui, como nós temos uma no tile inicial, na carta inicial, nós colocamos o nosso marcador no 1. Então nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Então todo jogador vai começar, todos os jogadores vão começar com uma ação. Porque as outras cartas dos outros países, embora essas ícones sejam diferentes e o posicionamento seja diferente, todas elas contêm uma xícara de café. Então todo jogador começa com uma ação. Ok? E qual é o objetivo do jogo, pessoal? Produzir café. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai plantar, ou seja, produzir, a gente vai secar o café produzido, a gente vai torrar o café seco e a gente vai distribuir. A distribuição ela pode ser tanto para as cafeterias que exigem café, eu já vou explicar isso, quanto para o seu estoque comum aqui. Que aqui nessa carta você tem os cafés amarelo, marrom, verde e vermelho. Então quando você acaba de distribuir, de produzir passar o café por todo o processo, aí você pode distribuir ou para as cafeterias ou aqui para o seu estoque comum. Ok? No início do jogo, cada jogador recebe um café de cada tipo. Então ele vai receber um amarelo,
um marrom, um verde e um vermelho. E aqui eu já vou explicar a pontuação. Como é que funciona a pontuação nesse jogo? Para depois explicar as fases de produção. No final da partida você vai pontuar. Deixa eu pegar uma carta aqui que tenha um café só para mostrar para vocês. Essa aqui. Essa carta ela tem um café. O que ela informa? A quantidade de ponto, nesse caso são 5 pontos, que você vai ganhar caso você complete este café. No caso aqui, esse café exige um marrom e 2 verdes. Então você vai ter que produzir, passar o marrom e o verde por todo o processo, de forma que você consiga colocar um café marrom aqui e 2 verdes, e ele te dá 5 pontos. Se você conseguir completar isso aqui, você ganha essa pontuação no final da partida. Deixa eu ver se eu acho mais um para mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui já dá 2 pontos para você, só que ele só exige um café verde, na cor verde. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui te dá 5 pontos, ele exige um café vermelho e 2 marrons. Então é dessa forma que você vai conseguir ponto, mandando para essas cafeterias ou enviando para o seu estoque comum. Como é que você vai pontuar o seu estoque? As cafeterias, tudo bem, você já tem o valor lá caso você forneça os cafés que elas pedem. Aqui você vai considerar os 2 menores tipos de café que você tenha. Então imagine que no final do jogo eu tenho essa situação aqui. Eu tenho 2 vermelhos, eu tenho 3 verdes, eu tenho um marrom e não tem amarelo. Só para dar um exemplo, tá? Então esse aqui foi o meu final de jogo. Como é que eu vou pontuar? A pontuação ela se dá da seguinte forma. O menor de todos vezes 2, mais o segundo menor de todos vezes 1. O que significa aqui? O menor de todos meu é 0. Por quê? Porque eu não tenho amarelo, então é 0. Então 0 vezes 2 é 0, ou seja, o meu amarelo vai pontuar 0. E depois o segundo menor é o marrom, que é 1, que multiplica por 1, que é 1 vezes 1, 1. Eu poderia ter essa situação aqui, ó. 4 verdes, 3 vermelhos, 2 marrons e 1 amarelo. No caso, eu pontuaria o menor deles vezes 2, seria 1 vezes 2, 2, mais o segundo menor vezes 1, seria 2 vezes 1, 2. Eu daria 4 pontos aqui. Então seria 4 pontos aqui, mais as cafeterias que eu teria completado no meu tabuleiro. Então, essa regra aqui, pessoal, ela complica as coisas. Por quê? Porque ela exige que você faça um jogo equilibrado. Não adianta você produzir, por exemplo, só vermelho, só investir no café vermelho, ou só investir no café marrom. Por quê? Você vai produzir muito nele. E produzindo muito, eles não vão entrar na pontuação final. Porque vai entrar na pontuação final que os 2 que você produz menos. Então você tem que fazer um jogo equilibrado nas 4 cores. Ok? E quais são as fases de produção do café? As próprias cartas, elas informam para você as fases que eles vão passar, que é simbolizado pelas letras. Nós temos todo o grãozinho aqui, nós temos a letra A, ou seja, quando você produz, você vai produzir na letra A, aqui no marrom, vermelho e no amarelo. E ele produz área, estejam atentos a isso. Então, às vezes você tem 2, 3 áreas separadas no jogo. Quando você decide produzir, você vai produzir em uma área, gastando uma ação. Se você quiser produzir numa segunda área, você vai gastar mais uma ação. Ok? Então, A é a produção, B é a secagem, ou seja, você vai pegar os grãos que você produziu e vai mandar para secagem. C é a torragem, ou seja, você vai torrar. E o D é a própria cafeteria, para onde você vai mandar. E lá na cafeteria, quando você mandar para ele, você tem a opção de mandar para a cafeteria, mais para o seu estoque comum. Então,
essa informação já vem no jogo, então você não precisa ficar decorando o que eu tenho que fazer primeiro. Está tudo marcado aqui. A, B, C e D, que é a cafeteria, que seria A, produzir, B, secar, C, torrar e D, produzir. Ok? E como é que funciona a partida? O jogador inicial ele vai abrir 3 cartas. E começando pelo último jogador, não pelo jogador inicial, o último jogador vai escolher uma e vai pegar ela. Depois passa para o outro, revela-se mais uma. O outro jogador, vamos supor que a gente esteja jogando em 4 jogadores. O quarto jogador já pegou sua carta. O terceiro jogador, vamos supor que gostou dessa aqui, pega. Revela-se mais uma. O segundo jogador vai escolher uma, pega. E por fim, quem está com o tiro inicial é o último a escolher aqui. Então, ele pode escolher qualquer uma dessas cartas. Muito bem. O que eu vou levar em consideração para eu escolher a carta, pessoal? O que determina a quantidade de ações minhas? São as xícaras de café. Eu já começo com uma no jogo. Aqui eu tenho uma carta que tem uma também. Essa carta não tem xícara de café e essa aqui também não tem xícara de café. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a minha quantidade de ações para quando eu for realizar elas. Por exemplo, eu posso pegar essa carta aqui para mim. Só que toda vez que você compra uma carta que tenha uma xícara de café, você obrigatoriamente vai ter que pagar com um café que você tenha no seu estoque comum aqui, na sua reserva. Então, por exemplo, eu quero essa carta, por quê? Porque ela tem uma xícara de café, me interessa, porque eu vou ficar com 2 ações, ó, uma daqui e outra daqui, e vou pagar com qualquer um. Paguei essa aqui. Ok, agora vem o posicionamento da carta. Como é que funciona o posicionamento da carta, pessoal? Você vai ter que montar um tabuleiro aqui. Deixa eu colocar isso aqui para cá, só para mostrar para vocês. Esse aqui é sua carta inicial. Você vai ter que posicionar essa segunda carta. A primeira coisa que você vai fazer é posicionar a carta. Você é obrigado a cobrir de 2 a 4 espaços para colocar essa carta. Então eu posso cobrir 2, 3 ou 4 espaços. Por exemplo, eu posso cobrir 2 aqui. Tá vendo? Eu eliminei o café marrom, aliás, o café vermelho e o café amarelo. Eu posso posicionar aqui. Eu eliminei uma ação minha, lembra-se que a xícara é de café ação, e um amarelo. Eu posso, de repente, colocar aqui. Aí eu elimino uma produção de café marrom, uma ação, uma secadeira e uma torradeira. Então eu tenho que saber como é que eu vou posicionar isso. Agora, lembre-se que quando eu falei que quando você produz área. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, só vou dar um exemplo para vocês. Aqui não. Aqui. Você pode rotacionar a carta, posicionar do jeito que você quiser, tá? Nessa situação aqui, ó, eu tenho 2 áreas de produção. Eu tenho esta área aqui, são posicionados ortogonalmente, que é o marrom, vermelho e amarelo, e eu tenho essa área aqui, verde, marrom e amarelo. Na minha ação, se eu decidir produzir, eu vou produzir em uma delas, ou nesta área ou nessa área, aí eu produzo em todos. Então, para mim é interessante já que eu peguei essa carta aqui, juntar esses cafés aqui nesta área aqui, porque aí eu consigo produzir tudo de uma vez. E eu vou eliminar uma ação e eu vou eliminar uma torradeira. Então, para isso eu vou fazer isso aqui, ó. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu juntei, tá vendo que eu tenho uma área só de produção? Muito bem. Então eu comprei a carta, coloquei. Agora eu vou executar minha ação. Eu tenho uma ação, porque eu tenho um café sobrando. E que ação que eu vou fazer? Produzir. Quando você produz, você escolhe uma área e produz todos. Então eu coloco um café produzido aqui, 2 cafés marrons aqui,
2 cafés amarelos aqui e um café verde aqui. Então, eu executei a minha ação, acabou a minha vez, não tenho mais ação a fazer. Se eu tivesse uma segunda xícara de café, eu poderia fazer uma segunda ação, que é mandar para secagem, por exemplo. Mas isso eu vou fazer as 4 fases só para mostrar para vocês. Aí o próximo jogador faria a ação dele, o terceiro jogador também faria ação, o quarto faria ação. Esse tile de jogador inicial iria para o próximo jogador, ou seja, muda. Abre-se sempre 3 cartas e vamos continuar o jogo. Então vamos supor que chegou na minha vez novamente. Muito bem, eu já tenho o café produzido. O que me interessa agora? Secar eles. Nesse jogo existe uma regra que tanto essa regra de você colocar as cartas para unir 2 áreas, formando uma só, ela serve tanto para secadeira quanto para torradeira. Porque se eu decidir, por exemplo, secar agora, repare que eu tenho um lugar de secagem. Então eu vou ter que escolher ou os 2 amarelos, ou os 2 marrons, ou vermelho, ou verde, para secar aqui. Repare, A produz, B torra. Eu preciso mandar de A para o B. Então o que eu pretendo fazer no jogo? Eu pretendo arrumar mais um lugar para secar. Por quê? Porque secadeiras adjacentes, elas fazem com que com uma ação eu consiga secar 2 tipos de produto diferentes. E aqui eu tenho uma secadeira e aqui eu tenho uma secadeira. E olha só que nenhuma das cartas aqui, não sei se dá para ver, não tem xícara de café. Ou seja, quando não tem xícara de café, eu não preciso pagar do meu estoque comum. O que me interessa pegar aqui? Eu vou pegar esta aqui, que tem a secadeira. Só que olha só o que vai acontecer, pessoal. Lembre-se da regra de... Então, o que eu vou ter que fazer com essa carta? Posicionar. A primeira coisa que eu faço, posicionar aqui. Eu tenho que posicionar ela de tal forma que eu não elimine uma ação, porque vamos supor que eu posiciono ela aqui, ó. Tudo bem, eu posicionei. Quantas ações eu tenho? Nenhuma. Cadê as xícaras minhas? Não tem. Então aqui não é uma boa. Não sei se essa carta é interessante, mas acho que é mais interessante essa aqui. Só que olha só o que vai acontecer com essa carta. Eu vou fazer o seguinte. Espero que esteja saindo certo no vídeo aqui. Eu vou perder café produzido, pessoal. Porque eu preciso ter a minha ação para mandar. Nossa, eu tô numa... Tá vendo? O complicado do jogo está aqui, em saber que tipo de carta que você escolhe e como você vai colocar aqui. O que eu vou fazer? Poxa, eu não dei uma carta com ação a mais. Eu tenho uma ação só, que é essa aqui. Eu não vou secar agora não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar esse amarelo. Por quê? Porque eu preciso de cobrir de 2 a 4 espaços. Eu vou colocar aqui. Repare que eu cobri o amarelo e esse café. Esse que tinha produzido volta para o estoque comum. E ainda, agora eu tenho uma ação. Que ação que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus cafés, eu vou secar. Eu vou pegar os meus cafés marrons e mandar ou para cá, para essa secadeira, ou para cá, tanto faz. Eu vou mandar para cá. Aí você manda todos de um tipo só. Se eu tivesse mais um terceiro marrom produzido aqui, eu mandaria para lá. Não importa se eles estão juntos ou não. Todos os marrons que eu tenho no tabuleiro, juntos ou separados, eu mando para a secadeira. Mas eu mando uma cor. Se eu tivesse mais uma ação, eu poderia, por exemplo, mandar o vermelho, o amarelo ou o verde para essa aqui. Mas não tem, então gastei a minha ação. Então, próximo jogador faria ação, terceiro jogador faria ação, quarto jogador faria ação. As cartas aqui vão mudando e vamos supor que voltou nessa situação para mim.
Agora eu vou tentar, eu estou tentando fazer todas as produções para que vocês entendam, aí eu encerro o vídeo, tá? Eu tenho 2 cafés marrons que estão secando, eu preciso torrar. Eu tenho uma torradeira, então eu já posso levar ele com uma ação, eu posso levar ele para a torradeira. Só que eu tenho uma carta aqui, pessoal, aqui tem uma xícara. Se eu conseguir colocar ela e manter essa xícara aqui, eu aumento para 2 ações na minha vez. O que eu vou fazer? Eu vou comprar essa carta aqui, só que como ela tem a xícara, eu preciso pagar um do meu estoque. Então eu vou pagar o marrom. E eu vou posicionar no meu tabuleiro em algum lugar que eu acho interessante. Eu posso cobrir 2. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cobrir 4. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Olha só, eu vou cobrir o marrom, o vermelho e um café. Não sei se foi uma boa jogada. Então tá aqui. E agora quantas ações eu tenho? Sempre você pega uma carta, coloca e executa as ações que você tem. Eu tenho 2 ações. Então aqui eu vou com o meu marcador de 2. E quais vão ser as ações que eu vou fazer? Eu posso produzir. Nessa área eu produziria um café já produzido, você não coloca em cima, tá? É sempre um que fica. Então, por exemplo, aqui já produziu, aqui já produziu, aqui já produziu. Se eu escolher produzir, posso escolher essa área produzir 2, eu posso marrons, eu posso escolher essa área e produzir um marrom, um verde, um amarelo. Mas eu não vou fazer isso. A ação que eu vou fazer primeiro vai ser torrar esse café que já está seco. Esse aqui ele está na secadeira, no B, então ele vai para o C. Então você pega todos de uma secadeira e manda para torradeira, C. Então eu já executei uma ação. Agora olha só que interessante, pessoal. Se eu tivesse mais uma... Vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá? Que eu tivesse essa situação aqui, ó. E tivesse mais uns cafés secando em outro lugar. Eu poderia mandar para cá com uma ação só. Por isso que é bom você colocar tanto a secadeira do lado ortogonal quanto a torradeira. Se você tiver 3 e você tiver 3 etapa anterior, você pode mandar as 3. É muito interessante por causa disso. Mas não é o que aconteceu. Aqui eu só tenho uma, então vai isso aqui. E também não tenho café seco para mandar para a torradeira. Não tenho nenhum B pronto, tá vendo? Para mandar para o C, que é a torrar. E por isso que esse jogo é legal, porque ele já te dá as informações. A vai para o B, vai para o C e vai para o D, que são os cafés do seu estoque comum. Eu tenho mais uma ação ainda. Qual foi a ação que eu fiz? Eu tenho 2 cafés, eu tenho 2 ações. A primeira eu tirei da secadeira, coloquei na torradeira. E o segundo eu vou ter que definir o que eu vou fazer. Ou eu mando um café produzido para secar, ou eu produzo. Ou, como esse aqui já está pronto, eu posso mandar para o meu estoque comum. Não tem nenhum café aqui, também é uma opção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no meu estoque comum. Então esse aqui já torrou. Eu preciso esperar passar a rodada para torrar? Não, você colocou aqui, passou por eles, você já faz. Então nessa minha ação eu já coloco esses 2 no meu estoque comum aqui. Então tenho 2 marrons. Ok? Agora eu vou fazer mais 2 rodadas só para encerrar. E eu quero colocar agora o navio. Existem navios aqui no jogo, pessoal. O que são esses navios? Se você tiver 2 deles no tabuleiro, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho outro aqui que tenha navio. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Navio não tem aqui. Vamos supor que eu tivesse essa situação. Eu tenho 2 navios e eu quero comprar uma carta que tenha café, ação aqui, ó. Eu teria que pagar um. Se você tem 2 navios em jogo no seu tabuleiro, não precisa estar junto. Você pega a carta sem pagar recurso. Então, para isso que servem os navios.
Então vamos tentar colocar um café agora. Então agora o próximo jogador faria ação, o outro jogador faria ação, o outro jogador faria ação, ia rodar o Start Player e continua o jogo, voltou para mim, é a minha vez. Então vou ter que comprar uma carta e executar as minhas ações. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar esta carta aqui. Não é uma boa não. Mas eu vou comprar essa carta aqui mesmo. Eu vou comprar essa carta aqui, eu não vou pagar nada do meu estoque comum. Por quê? Porque ela não tem xícara de café. Então eu vou continuar com 2 ações para executar. Desde que eu não cubra elas, né? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Aí eu cobri a ação, eu só fiquei com uma. Mas não é isso que eu vou fazer, eu vou colocar aqui. Cobrindo 3 espaços, uma secadeira, um marrom e um verde. E eu tenho 2 ações a executar. Quais são essas ações a executar? Eu posso produzir. Aqui eu produzo no vermelho, no amarelo e no verde, nessa área. Essa área está separada porque ela está diagonal. Então aqui eu só produzo no amarelo. E aqui eu produzo 2 marrons. Então eu vou gastar uma ação. Então como eu tenho 2 cafés, eu coloco meu marcador no 2 aqui. Eu vou produzir um vermelho. Eu vou produzir um amarelo. E eu vou produzir um verde. Pronto, esse aqui. Agora eu tenho uma ação. Eu vou secar o vermelho. Não, eu vou secar o verde. Então, como segunda ação, eu posso mandar tanto para essa secadeira quanto para essa secadeira. Eu pego todos de uma cor, ou seja, eu pego esse verde produzido e esse verde produzido. E tanto faz eu colocar nessa secadeira quanto nessa, isso aí não importa. Então tá aqui. Então eu gastei minhas 2 ações. Eu produzi e sequei. E assim segue o jogo, continua o jogo e tal. Deixa eu colocar uma situação em que eu já tenha café produzido aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu já consegui. E aqui eu tenho um vermelho aqui. Só essa situação aqui, tá bom demais. Tá aqui. Vamos supor que é a minha vez agora. Voltou para o outro jogador, para o outro e para o outro. E aqui eu já vou fazer a minha última ação, que é você distribuir. Porque eu já produzi, ensinei a produzir, ensinei a secar, a torrar. Torrar eu já mandei para cá, então vocês já viram. Agora eu vou mandar para cá só para vocês entenderem como é que funciona o jogo. As cartas disponíveis são essas aqui, eu vou ter que escolher uma. Como nenhuma delas tem xícara de... Vou ter que pegar uma de xícara de café só para mostrar para vocês. Está aqui. Vamos supor que a carta que saiu foi essa aqui. Eu vou pegar essa aqui. E eu vou posicionar no meu tabuleiro. O que eu vou fazer? O problema desse jogo, pessoal, está aonde você vai posicionar. Por exemplo, eu estou com 3 xícaras de café, eu estou com 3 ações. Eu posso aumentar para 4. Eu vou fazer o seguinte. Estou numa situação complicada aqui. O problema desse jogo é isso. Você... Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, eu vou eliminar uma... Eu vou colocar aqui. Eliminar 2 espaços. Coloco aqui. Quantas ações eu tenho? Então, 1, 2, 3, 4 ações. Então, eu tenho 4 ações a executar. Quais são elas? Eu tenho um café produzido. Eu pulei a etapa aqui só para mostrar para vocês. Está vendo que eu tenho um café que já está torrado, ou seja, ele já está na fase C. Eu posso mandar para D, que é distribuir. Esse café, ele exige um verde e 2 vermelhos. Então eu posso mandar um verde para cá. E o que sobra eu mando para o meu estoque comum. Então eu executei uma ação fazendo isso. Eu tenho 3 ações agora ainda. Eu posso... 3 ações, pessoal. Eu posso
secar esses 3 vermelhos. Eu tenho 2 ações ainda. Eu posso torrar esses 3 vermelhos. Eu tenho uma ação ainda. Eu posso distribuir. Então eu posso mandar esses 2 para cá e esse que sobra eu mando para cá. Com isso, eu já consegui entregar todos os cafés que esse restaurante, que esse café precisa. 2 vermelhos, um verde, um verde. Então isso aqui já me deu 4 pontos no final da partida. Esses cafés ficam aqui guardados, tá? E assim segue o jogo, pessoal. Aí então você vai até acabar as cartas. Aí no final eu vou contabilizar todos os cafés que eu consegui completar todos. Tenho que completar todos. Vamos supor que numa situação dessa aqui, por exemplo, eu tenha só um amarelo entregue aqui, ó. Ele pede 2 amarelos, então eu não completei esse café, eu não vou receber os 4 pontos. Eu tenho que completar. Então eu receberia 4 pontos aqui e deixo eu simular novamente mais uma situação. Vamos supor que no final da partida eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Pronto. Eu ganharia 0 vezes 2, que daria 0. 1 vezes 1, que daria 1. Ganharia 1 ponto só aqui e mais 4 pontos por esse café, completo. Ok? Então esse aqui é o joguinho café. O que nós achamos do jogo, pessoal? É um jogo muito fácil, porque ele já te dá o que você precisa fazer. A, você produz, B, você seca, C, você torra, e D, você distribui para a cafeteria, e o que sobrar na sua mão você manda para o seu estoque comum. Leve em consideração que o menor valor vezes 2, depois o segundo menor valor vezes 1. Essa regrinha aqui faz com que você tenha que fazer um jogo em que você produza nas 4 cores. Não adianta disparar, por exemplo, no vermelho, não vai te interessar, porque ele não vai entrar nessa pontuação. Ele pode entrar na pontuação do café, mas aqui não. Então você tem que tomar cuidado. E onde está a dificuldade do jogo? Em saber qual a carta que você vai escolher aqui e onde você vai colocar ela aqui. E aonde você vai colocar aqui é o que é o que te trava. Por quê? Porque quando você coloca, você tem a regra de que você tem que cobrir 2 espaços, 3 espaços ou 4 espaços já existentes. Então, não adianta você colocar aqui do lado. Você vai ter que cobrir. E quando você cobre, você vai abrir mão de alguma coisa. Às vezes você vai abrir mão de ação, você pode até substituir por uma outra, mas você abre a mão de uma, coloca aqui. Você abre a mão de torradeira, às vezes você abre a mão de secadeira, às vezes você abre a mão de produzir, por exemplo, marrom, nessa situação aqui. Então você tem que saber muito bem aonde você vai, como você vai colocar essas cartas. E essas cartas travam você, pessoal. A gente já fez aqui algumas partidas testes, e a grande dificuldade do jogo é em como colocar a carta de tal forma que você consiga a maior quantidade possível de ação e se beneficiar dela. Por exemplo, colocando carta, por exemplo, com 2 secadeiras junto, porque com uma ação você de repente pode mandar nessa situação aqui, por exemplo, ó. Nessa situação eu posso mandar para a secadeira com uma ação só, tanto marrom quanto amarelo. E se tivesse mais uma, vamos supor aqui, 3 secadeiras juntos, e eu tivesse, por exemplo, mais 2 produção aqui, ainda poderia mandar um terceiro. E essa regra ela serve também para a torradeira. Quando você manda, se elas estiverem juntas, você manda 2 produtos, 3 produtos, se elas estiverem 3 juntos, ortogonalmente. Então, a complicação do jogo está aqui, em como você vai posicionar a carta para te beneficiar, para que você faça várias ações, por exemplo, igual essa que eu fiz aqui, gastando uma ação só, você enviando cafés para secar de 3 cores diferentes.
Porque, caso contrário, se não tivesse junto, eu teria que gastar uma ação para mandar o vermelho, gastar uma ação para mandar o amarelo, gastar uma ação para mandar o marrom. Além disso, para produzir, é bom você juntar os cafés para aumentar a área. Por exemplo, aqui nesta área eu só tenho produção de café vermelho e marrom, porém se eu coloco aqui, eu já aumento. Se eu decidir produzir nessa área, eu produzo vermelho, marrom e verde com uma ação só. Aqui já é uma área diferente, então eu teria que gastar uma ação nessa para produzir nessa, mais outra ação para produzir nessa. Então você tem... São coisas simples que você precisa fazer, porém você tem que tomar cuidado em como você vai posicionar as cartas aqui. Aqui está a chave do jogo, para você se beneficiar ganhando mais ações ou ganhando com uma ação produzir, secar ou torrar com uma ação só, entendeu? Às vezes acontece nesse jogo de você ter 3, 4, 5 ações, você produz, aí com uma outra ação você manda para a secadeira, com a outra ação você manda para a torradeira, com a outra ação você distribui, ou seja, você faz todo o processo com uma ação, uma rodada só. Então, se você disponibilizar as cartas direitinho, dá para você fazer isso. Desde que você tenha secadeiras nos lugares certos, torradeiras nos lugares certos, produção nos lugares certos, para você ir manipulando os cafés, né? Por exemplo, mandar para uma secadeira, porque você pega todos os cafés produzidos em todos os espaços que você tem, e não em uma área só. Se você tiver, por exemplo, todos os cafés produzidos no vermelho, aqui ó, você pegaria daqui, daqui, daqui e daqui. Você pegaria 4 e mandaria, por exemplo, para secagem. E quando você manda da secagem para torragem, você escolhe um que você já tem todos e manda todos. Então é um joguinho muito bacana. Regras fáceis, mas tem muito complicador aqui. Como é que você disponibiliza? Mas nós gostamos demais, porque é um joguinho fácil de explicar, mas para você pegar o jeito dele, você precisa jogar 2, 3 partidas. Acho que com 2 partidas, com uma partida você já entende ele, como é que ele funciona. Com 2, 3 partidas você já começa a armar umas estratégias aqui para você otimizar o seu jogo, para você fazer o máximo com o mínimo que você tem. Então o Café é um jogo muito bacana, infelizmente não foi lançado no Brasil, não vai ser. A não ser que alguma editora decida trazer, mas nós gostamos demais dele. E tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Joguinho que a gente gostou demais dele, ok? Abração para todos vocês.